Fala, Elemento, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar dos principais aromas e as formas de degustar um vinho. Nesse canal aqui a gente fala de cerveja, de carne, de vinho e também de queijo. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Braga. E vamos logo para esse vídeo? Elemento, solta o rock! Estrutura ou equilíbrio do vinho. Nós vamos estar falando aqui de 5 itens, de 5 características para um vinho ser considerado um vinho equilibrado, um bom vinho. O primeiro item é o corpo, a persistência do vinho, ou seja, o quanto tempo, o quantos segundos esse vinho ele fica persistindo na sua boca. Os vinhos que possuem baixa persistência são chamados vinhos ligeiros, vinhos fugaz, ou seja, que vão embora rápido da sua boca. Um segundo item é o álcool. Só lembrando, fermentação alcoólica do açúcar pelo levedo que vai produzir o álcool e o gás carbônico. Se eu tenho uma fruta, se eu tenho uma uva de clima quente, eu tenho maior maturação, maior açúcar residual, maior fermentação e, consequentemente, maior quantidade de álcool no final do vinho. Por isso que é importante, sempre que eu abrir um vinho, principalmente aqueles vinhos que possuem uma graduação alcoólica elevada, eu esperar alguns segundos, alguns minutinhos para esse vinho respirar, para esse álcool sair e eu conseguir efetivamente sentir os aromas daquele vinho. A terceira característica é a acidez, ou seja, a fruta, a uva de clima frio que não maturou muito possui alta acidez, que é fundamental para vinhos brancos, para vinhos rosés e também para vinho espumante. Essa acidez proporciona a salivação da boca, o que é coisa boa, é uma coisa positiva. A quarta característica, quarto item, é o tanino, que é presente na casca e na semente somente da uva tinta. Esse tanino é o que dá a estrutura, é o que dá a longevidade para os vinhos, ou seja, para o vinho ter anos, décadas de envelhecimento e de amadurecimento, ele precisa de corpo, ele precisa de estrutura, ele precisa de tanino. Por um outro lado, se o tanino não for bem trabalhado, não for bem amaciado ou aveludado, ele vai proporcionar uma outra sensação, a sensação de adstringência, que não é uma sensação legal, ou seja, o tanino coagula algumas proteínas da saliva e vai dar aquela sensação de secura, de adstringência na boca. Não é uma sensação legal. Alguns vinhos a gente consegue ver até alguns cristalzinhos de tanino. É uma coisa boa, é uma coisa importante, ou seja, mostra que o vinho tem estrutura, que tem corpo, principalmente para aguentar longos anos. E a quinta e última característica é o próprio açúcar, a sacarose natural da uva. Lembrando, a gente nunca adiciona açúcar ao vinho. Lógico que é feito, mas para vinhos finos a gente nunca adiciona o açúcar. Nós vamos ter uvas com maior açúcar residual e uvas com menor açúcar residual, também relacionado ao tipo de clima, clima quente ou clima frio. Uma nomenclatura que existe quando fala-se vinho suave é sim efetivamente o vinho um pouco mais adocicado. Quando a gente fala em aromas, nós estamos falando basicamente em terpenos e ésteres presentes no vinho. Por exemplo, existe a pirazina, que é um éster que está presente no pimentão. Ou seja, quando eu digo que o vinho tem um aroma, tem um sabor de pimentão, não quer dizer que eu adicionei pimentão ao vinho. Quer dizer que dentro desse vinho existe esse éster pirazina e por isso que eu digo que existe o cheiro, o aroma de pimentão, assim como vários outros aromas e cheiros. Aromas primários, que vêm de origem da uva, de origem da fruta. Por exemplo, frutas vermelhas. Aromas secundários, que têm origem da fermentação. Aromas de levedura e de pão, por exemplo. Aromas terciários, ou também chamado de bouquet, vem com o envelhecimento do vinho, vem com o amadurecimento do vinho. Aromas, por exemplo, de cogumelo, de fazenda, de couro. Aromas mais complexos vão ser criados quando esse vinho vai amadurecendo, quando esse vinho vai envelhecendo. Lembrando, para envelhecer ele precisa de corpo, de estrutura do tanino. Com o envelhecimento, ele perde um pouco daquela cor vermelho vivo, daquela cor rubi e passa a ter uma cor mais acastanhada.
A degustação de um vinho é feita em 3 etapas. Primeiro, visual. Segundo, olfativa. E terceiro, a degustativa. Para vinhos tranquilos, ou seja, tintos, brancos, rosé e até vinhos doces, você completa na taça 1/3 somente do vinho. Para quê? Para conseguir homogeneizar, para conseguir agitar, para conseguir fazer a análise olfativa, para depois fazer a análise degustativa. Por outro lado, a gente tem os vinhos espumantes, uma taça diferente, onde a gente completa até 2/3 da taça, até porque a gente não vai homogeneizar ou agitar um espumante, e a gente consegue ver todo o perlage, a gente consegue ver toda a formação do gás carbônico e das espumas de um espumante. E para a temperatura desses vinhos, qual que é a melhor temperatura? Para os vinhos tintos e doces, nós vamos estar tomando mais ou menos entre 14 e 16 graus Celsius. Para os vinhos brancos e rosés, nós tomamos uma temperatura um pouco mais gelada, de 10 a 12 graus Celsius. E para os vinhos espumantes, a gente toma ainda mais gelado, de 6 a 8 graus Celsius. Você gostou desse vídeo? Então, sabe aquele elemento que você conhece e que gosta desse assunto que a gente acabou de conversar? Compartilhe esse vídeo com ele. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o vinho tinto. Obrigado, até a próxima. Elemento, solta o rock.